paz do Senhor, irmãos. Devido à atual situação que nós estamos vivendo, somos obrigados de alguma forma a nos reinventar, nos adaptar e até mesmo a superar essas dificuldades. Então, enquanto a nossa situação não normaliza, eu vou estar dando continuidade à escola dominical pelo meio virtual, e hoje a gente vai fazer um resumo, da aula que já demos início, que é a carta de Paulo aos Romanos. Vou estar fazendo uma revisão, dos irmãos que não puderam participar da primeira aula, e assim vamos dar continuidade à nossa escola dominical virtual agora, para que de alguma forma venhamos continuar aprendendo mais e mais sobre Deus. Em relação à carta de Paulo aos Romanos, nós vamos entender que ela é considerada, entre os livros da Bíblia, um livro muito bem sistematizado. É uma doutrina sistematizada que o apóstolo Paulo procurou esclarecer acerca da fé cristã e acerca principalmente do Evangelho, que é essa mensagem que foi dada por Cristo, e essa mensagem continuou sendo anunciada por meio dos seus apóstolos. Então, a palavra Evangelho basicamente significa boas novas, boas notícias, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai se aprofundar em relação a esse tema. Então, com tamanha riqueza que a carta aos Romanos ela nos oferece acerca do Evangelho, ela pode ser considerada o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Então, a gente teve na Bíblia, tem na Bíblia, melhor dizendo, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida de Cristo, e temos o Evangelho de Paulo, que nos traz a profundeza dessa mensagem e daquilo que Deus ele manifestou aos homens por meio de Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai dar o coração da essência do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, está escrito na carta de Paulo aos Romanos, lá no versículo 16, ele deixa bem claro que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta é a essência do Evangelho, que as pessoas, por meio da fé em Cristo, podem alcançar essa salvação. E mais ainda, continuando a carta, o apóstolo Paulo ele explica essa necessidade do que os homens precisam ser salvos, e fica explícito que precisam ser salvos da ira de Deus que se manifesta através do seu justo juízo. E a pergunta é, mas por que Deus está irado? Qual é a razão da ira de Deus ao ponto de ele deixar bem claro que por meio dessa ira ele manifesta o seu justo juízo? E o apóstolo Paulo deixa bem claro que a ira de Deus possui de fato um fundamento. Ela está baseada, a ira de Deus está baseada na forma como o ser humano tem se conduzido até os dias de hoje no mundo em que Deus criou. Então a ira de Deus ela é manifesta no versículo 18 do capítulo 1 sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então a ira de Deus é contra tudo aquilo que os homens praticam de mal, que violam os princípios da lei de Deus. Então, para que a gente possa entender melhor o fundamento do pecado, precisamos compreender que o ser humano ele foi criado dentro de um propósito. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E o pecado nada mais é do que errar o alvo. É quando erramos esse propósito, é quando saímos desse propósito. Numa linguagem mais simples, o pecado é quando a gente sai do trilho, daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, e infelizmente acabamos nos complicando
quando fazemos mau uso da nossa vida. Então, em relação à ira de Deus, nós vamos entender que justamente toda a decadência humana, ela tem uma origem no fato da criatura rejeitar o seu Criador. O ser humano, tendo condições de conhecer a Deus, de seguir a Deus, ele simplesmente rejeitou isso. E por essa rejeição, Deus também abandonou os homens, que acabaram mergulhando na própria perdição. Então, no versículo 21 do capítulo 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro: tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. No versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E no versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, toda essa rejeição do homem para com o seu Criador fez com que o ser humano se perdesse nesse mundo e mergulhando numa profunda decadência, e sabendo das consequências do seu ato, que dentro da lei de Deus, aqueles que praticam, aí o apóstolo Paulo, do versículo 29 em diante, ele vai dar uma lista da consequência, né, do que o ser humano passou a praticar. Então, no versículo 29, toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, homens que se tornaram murmuradores, difamadores, passaram a odiar a Deus, prejudicar as pessoas, se tornaram soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, se tornaram tolos, infiéis nos contratos, não possuindo afeição natural, se tornaram irreconciliáveis, sem misericórdia, sabendo que a justiça de Deus sobre tais coisas é a morte. O apóstolo Paulo diz que não somente fazem isso, mas também aprovam aos que o fazem. Então, o apóstolo Paulo nos revela que a condição que o ser humano ele se encontra, pela justiça de Deus, ele não merece viver. A morte é a punição mais adequada para a situação que o ser humano se encontra. E o que é interessante, que dentro dessa lista que o apóstolo Paulo dá, quando nós lemos, fala de uma vida sexual desregrada, fala de uma vida de malícia, de avareza, de inveja, de soberba, de desobediência aos pais, de não cumprir aquilo que promete. O interessante é que muitos de nós, mesmo não considerando ter cometido pecados graves, a gente observa que muitas dessas coisas que o apóstolo Paulo relatou e que pessoas que praticam isso merecem a morte, nós praticamos isso. Então, dentro de um entendimento maior, se a lei de Deus, se a justiça de Deus tivesse sido já aplicada sobre nós, quantos de nós estaríamos vivos? Esse é o resumo do capítulo 1.